Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo do nosso querido Padre Léo. Possamos apreciar até o fim, curtir e compartilhar. Tudo de bom! A palavra que está na primeira leitura, que está no Evangelho, está nos Salmos. Deus se apresenta a nós na pessoa de Jesus como nosso pastor. Dos três, o texto mais antigo, o Salmo, que nós cantamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que é que Deus se apropriou da imagem do pastor para falar de si para nós? Nós não podemos esquecer o contexto do Evangelho. Aquela região em que Jesus viveu, aquela região que foi revelada a palavra de Deus, a Terra Santa, é ainda hoje uma região em que o cuidado com as ovelhas, o pastoreio das ovelhas, é uma das cenas mais bonitas da gente enxergar até hoje. E sabe uma coisa que me fez pensar muito nessa palavra hoje? Todas as vezes que eu fui a Israel, e também quando fui ao Egito, e que pude ver pastoreando as ovelhas, 99% das vezes era mulher que estava pastoreando. A figura que mais vi até hoje na Terra Santa são pastoras e não pastores. E aí nós entendemos essa íntima relação que Deus usa, porque se nós olharmos as grandes imagens que Deus faz de si na Bíblia, são imagens femininas. Poucas vezes Deus usa uma analogia masculina para falar de si. Deus, quando se apresenta numa linguagem feminina para nós. Ele se compara sempre a animais fêmeas. Por exemplo, a galinha que recolhe os pintinhos sob as suas asas, assim eu quero reunir o meu povo. E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te gerou, aquele que te formou. Oséias 11, por exemplo, eu ensinei Efraim a caminhar, eu amamento esse meu povo, eu trago como asas de águia. Também aqui no pastor, me parece que se a gente quisesse ser mais fiel ao texto bíblico, deveríamos traduzir como pastora, porque de fato até hoje, a grande maioria daqueles que cuidam das ovelhas são as mulheres, as pastoras. E por que ovelha? Embora aqui no Brasil também a gente tenha contato com as ovelhas, a ovelha é um animal excepcional, mas ao mesmo tempo, na natureza toda, eu não sei se existe um animal mais frágil do que a ovelha. A ovelha é um animal que não tem defesa nenhuma, a não ser as suas cabeçadas, porque é um bicho de cabeça dura. Talvez seja por isso também que ele faz a analogia de nós como ovelhas. Talvez a única semelhança que a gente tenha seja também a nossa cabeça dura, porque uma ovelha, se der uma cabeçada de frente na gente, arrebenta. Irmãos, muito obrigado por assistir até aqui. Peço seu like, seu compartilhamento para poder levar a palavra de Deus mais longe possível. Continue assistindo. A gente arrebenta. Fora isso, um cachorrinho pequenininho mata uma ovelha. A ovelha não tem defesa nenhuma. Segunda coisa, a ovelha por si mesma não tem senso de direção. Um cachorro tem um senso de direção espetacular, até pelo faro. O cachorro segue a trilha da gente no meio do mato e acha você, horas depois. Gato tem um senso de direção espetacular. A história de gente que tinha raiva do gato, mandou o marido pôr o gato dentro de um saco, levar o gato 10, 15 quilômetros. Daí uma semana o gato apareceu lá, ferido, machucado, magrelinho. Aí a dona ficou com tristeza. Minha Nossa Senhora, ficou com dó do gato, adotou o gato de vez. Um bicho que volta. Vaca tem um bom senso de direção. As aves só se reproduzem porque tem um senso de direção fabuloso. No entanto, a ovelha não tem senso de direção nenhum. Se você pegar uma ovelha do meio do rebanho, afastar-se 20 ou 30 metros com ela e colocar ela no meio do mato, ela morre lá. Por isso que Jesus diz que ele é o pastor que vai atrás daquela ovelha ferida e machucada, a ovelha perdida. Não só porque ele ama a ovelha, mas porque ele sabe que se não for atrás, ela morre. E por que Jesus diz no Evangelho hoje que ele olha para nós com pena, com tristeza? Porque somos como ovelhas sem pastor. Exatamente isso. A ovelha sem pastor é uma ovelha ferida e machucada com muita facilidade.
É uma ovelha que não consegue enfrentar o lobo, porque a velocidade dela é muito pequena, o senso de direção é quase nenhum. Diz os especialistas que a ovelha não enxerga muito mais do que 10 metros, que a ovelha leva em média 2 anos para conseguir guardar a fisionomia de alguém. Por isso que a ovelha tem um senso muito apropriado no ouvido, ela escuta muito bem. O sentido mais definido da ovelha é a audição. Talvez seja por isso que a Bíblia fala tantas vezes: escuta Israel, Shema Israel, ouve Israel. Porque será que Deus é um Deus que nos fala e nos convida a obedecer? E nós sabemos obedecer significa ouvir, audir significa acolher a palavra. Se o senso mais desenvolvido da ovelha, o sentido mais desenvolvido da ovelha é o ouvido, talvez seja por isso que Jesus tantas e tantas vezes tenha reproduzido como os profetas: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, quando nós falamos de uma ovelha, nós estamos falando de criação, e falar de criação é lembrar criança. A raiz da palavra é a mesma. Criação e criança vieram da mesma palavra, significa aqueles ou aquelas que precisam de cuidados especiais. Se a ovelha é um bicho tão frágil, não há na natureza, e nem a ovelha, um bicho tão frágil, especialmente na infância, quanto o ser humano. Todos os outros animais conseguem sobreviver por si mesmos. O ser humano, a grande maioria, morreria. Se você pegar um cachorrinho de 15 dias, ele sabe tudo que a mãe sabe, já fala todo o idioma da mãe, tem todos os dentes na boca, já sabe correr, já sabe latir, já sabe fazer tudo. Em 2 semanas já abre o olho. Um cabritinho, depois que nasce, em 2 ou 3 horas está andando e pulando. O bezerro, em algumas horas, anda, faz tudo que a mãe fala tudo que a mãe fala, sabe o idioma de cor já, tudo completo, tem todos os dentes. Cachorrinho vai lá, faz o servicinho dele, faz o cocôzinho dele, não precisa hipoglós. Já viu? Pequenininho, cachorrinho de 1 mês. Agora, vocês já viram a cachorrinha ensinar o cachorrinho a fazer xixi e cocô? Que bonitinho. Na língua. A mãe fica lambendo ali, lambendo. Aí estimula a micção. Ele vai lá, faz o cocôzinho dele. Se ficou alguma sobrinha, ele acha um montinho de areia, dá uma passadinha lá assim. Não precisa hipoglós. Não precisa fralda. Veja como a natureza é... E o ser humano? Não precisa nem ser criança. Pega um dia que você tiver um problema no Ministério Interior e que vem meio desprevenido, você vai ver o tanto que assa. Nunca se assou não? Dureza. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Até a próxima.